Anantashesha. Uma serpente, o rei das serpentes. Dizem que descansa abaixo de Vishnu no cosmo. Um deus serpente de 6 cabeças. Isso não é algo que existe na mitologia. Isso, sim, me é familiar. Ah, claro, me perdoe. Eu esqueci. Pausa. Ela, eu não lembro muito, mas eu me lembro que ela me contava sobre como Anantashesha continuaria presente após o fim. E contemplaria a escuridão após o fim dos tempos. Ela dizia que, quando a luz do universo se apagasse, tudo que restaria seria Anantashesha. Pausa. Eu trabalhei minha vida inteira para a fundação, tanto quanto eu posso me lembrar. Eu lutei para construir meu nome e minha reputação e fiz tudo o que pude para deixar algo, qualquer coisa. Algum tipo de marca que diga eu estive aqui. Mas, o que foi? Eu acredito que SCP-3000 é Anantashesha. Eu acredito que essa aberração, essa perfídia contra a cognição, é o resultado de estarmos na presença de um Deus. Não apenas um Deus, mas um Deus que existe através de todo o tempo, tudo de uma vez, e até além. Talvez alguma parte do vazio além da borda do tempo seja parte de Anantashesha também. Talvez haja como um conduíte, algum tipo de Venkat. Por favor, nós somos cientistas, não, deixe-me terminar. Desafiando nada que venha após isso, tudo isso, está Anantashesha. Existe uma chance que minhas memórias ainda vivam, que eu seja lembrado como as memórias que eu vi e que passaram através de mim. Eu não tenho provas disso. Mas quando olhei nos olhos daquela coisa e vi o que ela me mostrou, tive medo. Eu sou um homem medíocre, Anand. Esse era um medo que eu me recusei a reconhecer por anos, um medo de irrelevância, de que ninguém saberá quem eu sou quando eu morrer. Medo de ser esquecido. Medo de minha vida ter sido sem significado. Medo de estar sozinho. Medo de morrer. Suspiro, tenho terror dentro de mim que não posso reconciliar, Anand. E eu não vou mentir para você e dizer que a mandíbula da Naga não me aterroriza também, mas se for para escolher entre isso e a escuridão infinita que eu contemplei, minha decisão já está tomada. Fim do registro. Adendo 3004. Vídeo do incidente e registro de áudio. Após 2 dias de contenção no interior de uma cela a bordo do Eremita, ordens foram recebidas para que a ordem de restrição do Dr. Krishnamurti fosse rescindida, de acordo com os termos do protocolo APSAC. 3 horas após o Dr. Krishnamurti ter sido liberado de sua cela, o incidente a seguir aconteceu. Iniciar registro. 2 horas, 19 minutos e 33 segundos. Krishnamurti está próximo à entrada da câmara de ar comprimido da polpa do Eremita. Sujeito está de costas para a câmera mais próxima. 2 horas, 19 minutos e 58 segundos. O alarme de proximidade é acionado. Faróis exteriores são ativados. SCP-3000 continua não visível. Comando é alertado e os motores do Eremita são engajados, preparando-se para manobras evasivas. 2 horas, 20 minutos e 6 segundos. Krishnamurti assusta-se com o alarme de proximidade e começa a entrar em pânico. Sujeito continua a observar a entrada da câmara de ar comprimido da popa. Sujeito vira-se brevemente em direção à câmara mais próxima e observa-se que ele está chorando. 2 horas, 20 minutos e 21 segundos. Krishnamurti lentamente aproxima-se da entrada da câmara de ar comprimido da polpa e abre sua porta. O sujeito entra na câmara e as portas de acesso primário são seladas atrás do sujeito. 2 horas, 20 minutos e 57 segundos. A câmera do interior da câmara de ar comprimido captura Krishnamurti encarando a porta exterior da câmara por 2 minutos completos, sem se mover. Após os 2 minutos, sujeito colapsa e vai ao chão. 2 horas, 21 minutos e 15 segundos. Todas as câmeras estremecem conforme as turbinas primárias orientam-se para cima. SCP-3000 é visível no radar, aproximando-se de SCP-F Eremita. SCP-3000 não é visível em câmeras exteriores. 2 horas, 26 minutos e 37 segundos. Krishnamurti levanta-se e começa a se aproximar do armário com trajes de mergulho. Sujeito veste um traje de alta pressão para mergulhos profundos e então move-se em direção aos controles da porta exterior.
Sujeito aciona o ferrolho da porta exterior. Câmera do interior da câmara é obscurecida pela água corrente. 2 horas, 27 minutos e 14 segundos. Alarme secundário é acionado pela brecha da câmara de ar comprimido. Funcionários na ponte tentam fechar a câmara, mas Krishnamurti já havia saído do submarino. 2 horas, 27 minutos e 48 segundos. Krishnamurti fica na água atrás da seção da polpa do eremita, iluminado pelos faróis exteriores. Sujeito está imóvel. 2 horas, 28 minutos e 11 segundos. SCP-3000 lentamente aparece na escuridão. Krishnamurti mantém-se imóvel. 2 horas, 28 minutos e 29 segundos. Câmeras exteriores estremecem conforme o eremita começa a reverter seus motores em direção a Krishnamurti. Equipes de resgate se reuniram na câmara de ar comprimido. 2 horas, 28 minutos e 52 segundos. SCP-3000 aproxima-se de Krishnamurti. Sua boca começa a abrir-se. Eremita soa sua buzina, mas SCP-3000 e o sujeito parecem não perceberem. 2 horas, 29 minutos e 9 segundos. SCP-3000 move-se para logo acima de Krishnamurti. Sujeito parece olhar para dentro da agora completamente expandida mandíbula de SCP-3000. Eremita começa a piscar os faróis exteriores. A câmara de ar comprimido abre-se. Krishnamurti: Anant, eu estava errado. Deus me perdoe, não é? 2 horas, 29 minutos e 21 segundos. SCP-3000 ataca e rapidamente consome Krishnamurti. 2 horas, 29 minutos e 45 segundos. SCP-3000 desaparece na escuridão e não é mais visível nas câmaras exteriores. Equipes de resgate são retiradas. Tripulação inicia o protocolo ATSAC. Fim do registro. Adendo 3005. Diário pessoal do Dr. Manava. Observação: a seguir estão excertos dos diários pessoais do Dr. Anand Manava. Dr. Manava manteve numerosos diários durante sua atribuição e reportou que é benéfico à Fundação tentar combater as propriedades psicológicas e distorcedoras de memória de SCP-3000. 23 de 9 de 2009. Eu vim enterrar Venkat, não enaltecê-lo. De uma perspectiva psicológica, ter suas memórias afetadas como as dele foram não é uma experiência prazerosa para ninguém. Eu realmente não deveria estar surpreso que eles escolheram mitigar o que estava sentindo, afinal, é realmente alarmante. Ser informado a respeito de seus efeitos não muda o fato de que eu constantemente preciso monitorar todos os funcionários, incluindo a mim mesmo, e ancorar-nos à realidade. Eu supostamente devo fazer um relatório psicológico completo agora, detalhando no que eu falhei, porque um membro dos funcionários tornou-se suicida e uma análise completa de possíveis maneiras de prevenir que isso aconteça novamente no futuro, para que os U5 e o diretor de sítio Knox possam revisá-lo e criar algum novo regime que previna que tal farsa aconteça novamente. Ele sempre foi mais religioso do que eu. Bem, no fim da sua vida, ele estava balbuciando sobre Anantashesha, um deus cobra primordial hindu, e resmungando sobre eternidade. Eu não vou questionar a legitimidade de suas crenças e clamores, mas isso é bem enigmático e eu suponho que devo considerar-me com sorte que essa designação é relativamente benigna comparada a outras que tive. Eu não acho que isso é uma enguia mítica, anômala, talvez, mas não necessariamente extraordinária. É engraçado, passei os últimos 30 anos bloqueando tudo que meu pai tentou me ensinar a respeito de hinduísmo e agora aqui estou vasculhando meu cérebro, tentando lembrar de algo que ele tinha dito a respeito disso. Eu gostaria de dizer que é por causa da enguia, mas, se for para ser sincero comigo mesmo, eu simplesmente tentei esquecer todos os seus ensinamentos. Talvez não no começo, mas certamente no fim. Eu quase nem consigo lembrar como era a aparência dele. Mas eu lembro de quão nervoso ele ficava quando eu não conseguia me lembrar dos nomes dos meus avós ou tio-avós. Ele estava desesperado para preservar sua cultura e herança, e eu fiz tudo o que pude para contrariá-lo.
No seu leito de morte, ele implorou para que eu fizesse os últimos ritos tradicionais após sua morte. Ele até escreveu as instruções, mas eu estava tão nervoso com ele que as rasguei em sua frente. Eu não consigo nem me lembrar por quê. As únicas memórias que tenho dele agora são as de como ele fazia eu me sentir. Ele passou quase 20 anos tentando me passar a nossa herança, e tudo o que eu tenho agora é raiva, ódio e arrependimento. 30 de nove de 2009. O diretor do sítio Knox reuniu os funcionários essa manhã para um pequeno luto. Depois de alguns curtos e lacônicos tributos, ele me puxou de lado e me disse que o substituto do Venkat viria em algumas semanas, e como ele não mantinha contato com sua família, é provável que seus pertences serão jogados fora, e são agora, tecnicamente, propriedade da fundação. O diretor indicou que se eu quisesse pegar uma coisa ou outra dele, eu deveria fazê-lo agora. Seu escritório era relativamente comum, uma cadeira com uma almofada esponjosa e mole, poucos brinquedinhos de escritório e vários livros a respeito de biologia marinha que eu provavelmente deveria ler algum dia. A única coisa que eu peguei foi uma estátua de Ganesha que ficava próximo à janela. Não tenho certeza do porquê, mas agora ela fica na estante, ao lado de uma foto de mim, minha esposa e nossa filha, num terraço à beira do lago. Foi uma viagem bem comum para alguma armadilha de turistas em look novo, mas essa é uma das nossas melhores fotos. Vamos descer de novo amanhã. 11 de 11 de 2009. Todos os classe D ficaram quietos essa semana, o que é bom. Além das rotineiras depressão e perda de memória por causa da exposição a SCP-3000, tudo está em ordem. Algumas vezes tenho um pouco de inveja deles, tudo que sabem é que estão pegando uma geleia de uma enguia gigante. Eles não sabem de sua importância, ou porque é crítico que eles coletem isso e o quanto isso ajuda-nos. Claro, uma das coisas que sou agraciado por estar na divisão psicológica do projeto WhatsApp é o conhecimento a respeito de seus potenciais efeitos. Estou ciente do que está acontecendo com minha psique. Eu sei que minhas memórias estão sendo drenadas, pedaços estão sendo perdidos agora mesmo. Lembro-me de imagens de um jovem rapaz em uma bicicleta, em frente ao portão de uma escola. Parecem os anos 80, quando eu estava em Singapura. Ele estava rindo. Entretanto, não sei se esse homem era um amigo, um amante, um filho, um colega de família, quem esse jovem rapaz é. Talvez italiano. Ou australiano. Talvez essa nem seja uma memória feliz. Eu olhei para a estátua de Ganesha e a foto da minha família novamente. Realmente é uma pena, eu esqueci verdadeiramente de praticamente tudo que fiz com eles. Eu comecei a tentar aprender alguns poemas e canções hindus. Saí e peguei uma cópia do Veda, mas não consigo memorizar os versos corretamente. Estive refletindo a respeito do que Venkat me disse antes de morrer, entretanto, seu profundo e engrenhado medo da mediocridade. Incapaz de ascender do mar de humanos que andam na face da terra. Ele trabalhou para a Fundação por anos e, enquanto ele não era um dos nomes mais conhecidos e notórios da Fundação, ele não é exatamente obscuro. Ele tinha sido biólogo marinho, líder da Fundação e o expert mais requisitado para qualquer coisa aquática, sendo muito bem reverenciado. Na verdade, fiquei bastante surpresa com sua inveja. Ele nunca foi do tipo chamativo ou bombástico e eu nunca teria adivinhado que ele queria fama e reconhecimento. Talvez ele realmente tivesse medo de estar fadado a permanecer na mediocridade. Talvez o silêncio desse lugar tenha lembrado de algo pior. Adendo 3006. Memorando a respeito do sumário WhatsApp, classificado como nível 5. Alguns novos designados tinham perguntas a respeito do nosso trabalho aqui, então estou publicando isso para esclarecer a maior parte das dúvidas. Sintam-se à vontade para contactar meu escritório caso hajam quaisquer outras. O protocolo WhatsApp é um método de coleta e processamento do composto I-909. É um composto denso e acinzentado que SCP-3000 excreta como parte de seu metabolismo. Não sabemos o método exato de como isso ocorre, mas temos algumas ideias, e nenhuma delas é muito boa para nós. Inicialmente, achávamos que estava sangrando. A primeira equipe enviada para observar SCP-3000 foi com o objetivo de coletar amostras de sangue para análise.
Quando o SCP-3000 atacou-os e consumiu-os, e então começou a produzir mais da substância